Rede Brasil. Rede Brasil, transmitindo vida. Mensagem que produz vida. Disse, mas nós perseveraremos em quê? Na oração e no ministério de quê? Da palavra. Todos os dias, acompanhe a mensagem que produz vida. Seja ricamente abençoado com a ministração da poderosa Palavra de Deus. Com o pastor Ailton José Alves, presidente da IADPE. Mensagem que produz vida, todos os dias, de 1 às 2 horas da tarde, aqui na Rede Brasil Rádio. Não. Novo dia com Deus. Rede Brasil. Nunca é tarde. Palavras de coração para coração, do que o Senhor coloca nas mentes das pessoas sobre o que ainda se pode fazer, ainda dá tempo, ainda tem esperança, a despeito das circunstâncias. Nunca é tarde para começar algo novo. Apresente seus planos ao Senhor e, se Ele estiver no negócio, dará tudo certo. Ore, entregue e confie. Meu nome é Paloma, faço parte do Trio Melodia e sou aqui de Jaboatão. Deus abençoe. O que vem do coração. Rede Brasil. Rede Brasil, a rede de rádio que nos faz amigos e irmãos. Não viva sem Cristo e, principalmente, não morra sem Ele. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue. Jesus, felicidade o ano todo. Rede Brasil. Nunca é tarde. Palavras de coração para coração, do que o Senhor coloca nas mentes das pessoas sobre o que ainda se pode fazer, ainda dá tempo, ainda tem esperança, a despeito das circunstâncias. Nunca é tarde para sonhar. Sonhar é uma busca pela realização de um desejo. Então, não tenha limites nessa busca. Dê o seu melhor e confie. Deus ainda realiza sonhos. Aqui, cantora Flávia Domingues, na programação da Rede Brasil. Momento de oração. Queridos, vamos orar, vamos à presença do Senhor, já louvamos, com os belíssimos louvores da harpa cristã, e neste momento vamos estar agradecendo a Deus e apresentando também todos os pedidos que foram feitos. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por mais esta programação, que tu nos abençoaste, Senhor, e pedimos neste momento, em nome de Jesus, por cada ouvinte, por cada internauta, por aqueles que fizeram seus pedidos de oração, outros que não conseguiram entrar em contato conosco, mas que oram juntamente com a tua igreja, te apresentando, Senhor, a sua causa, os seus problemas, a sua ansiedade, os problemas os mais diversos, mas tu estás na frente, no controle. O Senhor não perde nada de vista e nós cremos no teu milagre. Nós cremos na saída, nós cremos na restauração. Pai querido, Pai amado, nós te pedimos em nome de Jesus
pela tua igreja, pelo nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e por todos que cooperam nesta grande obra. Assim nós te oramos e pela fé agradecemos, é no nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Novo Dia com Deus. Obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Você continua com a programação da Rede Brasil. Tem muito mais de Deus para você. Daqui a pouquinho, a mensagem poderosa da Palavra de Deus pelo nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Estaremos de volta amanhã, se assim Papai do Céu nos permitir. E não esqueça, tudo posso naquele que me fortalece. Você acabou de ouvir Novo Dia com Deus. Novo Dia com Deus. Rede Brasil. Rede Brasil, o tempo todo com você. Graça Sublime. De segunda a sexta, a partir das 5 horas da tarde. Seja grandemente abençoado com louvores, reflexão da palavra, momentos de oração e a sua participação. Graça Sublime, apresentado por obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. De segunda a sexta, a partir das 5 horas da tarde. Aqui, na Rede Brasil Rádio. Rede Brasil. Rede Brasil, fazendo diferença, apresentando Jesus como o único que pode salvar. Rede Brasil, semeando vida, cumprindo a missão. Nunca é tarde. Palavras de coração para coração, do que o Senhor coloca nas mentes das pessoas, sobre o que ainda se pode fazer, ainda dá tempo, ainda tem esperança, a despeito das circunstâncias. Nunca é tarde para sonhar, nunca é tarde para perdoar, nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde para amar o próximo, nunca é tarde para reconhecer os bens de Deus, nunca é tarde para seguir os passos de Jesus, nunca é tarde para dizer que Jesus é maravilhoso, nunca é tarde para estarmos na presença do Senhor, adorando e bendizendo o seu nome. Aqui é a cantora Áurea Soares, da IEADPE, em Bonança, Pernambuco. Deus abençoe a todos. O que vem do coração. Na Livraria CPAD você encontra o melhor da literatura cristã, bíblias, lições bíblicas, harpas, obras teológicas, folhetos e muito mais. Faça-nos uma visita na Rua Imperatriz Tereza Cristina, número 36, Boa Vista, de segunda a sexta, das 9 às 18 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. Fale com a gente. WhatsApp 21 28 47 50. CPAD. Tem sempre o melhor para você. Rede Brasil, algo novo no ar. Comunicando Jesus, comunicando a verdade. Rede Brasil. Pare agora e ouça a mensagem que alimenta a alma e produz vida. Com o presidente da Assembleia de Deus, pastor Ailton José Alves. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, damos graças a Deus por mais um dia. Estamos reunidos para meditar na palavra de Deus. E quero convidar a amada igreja, já estamos chegando ao fim dessa série de estudos sobre as igrejas. Queremos convidá-los a abrirem a Bíblia, ainda do capítulo 3 de Apocalipse,
capítulo 3. Versículo 14 em diante. 3:14 em diante. Dizia: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, mais uma vez, queremos dar graças ao Senhor pela sua santa e maravilhosa palavra, que muito nos instrui, nos ensina. A palavra de Deus é o mapa para as regiões celestiais, ela é a bússola do verdadeiro cristão, e dela podemos tirar grandes lições para a nossa vida, para a saúde da nossa vida espiritual e edificação da mesma. Nós estamos meditando sobre esta sétima carta endereçada à igreja de Laodiceia, a igreja que é considerada pelo Senhor como igreja morna. Scofield diz: a igreja em seu estado final de apostasia. Eu disse aqui no estudo, na oportunidade passada que tivemos, e terminei não fechando esse pensamento, que o Senhor Jesus poderia ter deixado a carta de Filadélfia como fechamento, não é isso, dessa série de cartas, já que a carta à igreja de Filadélfia era a igreja fiel, a igreja do arrebatamento, a igreja que será arrebatada. Poderia ter deixado, no nosso ponto de vista, mas ele faz um fechamento justamente com aquela forma que o Senhor tem, o zelo que ele tem pela igreja, e ele faz um fechamento desta série de cartas com a carta a uma igreja que se tornou secularista, humanista, uma igreja que se tornou mundana, uma igreja que perdeu a visão do reino de Deus e a tal ponto ficou indiferente, a ponto de deixar Cristo no lado de fora da igreja. Porque no versículo 20 está escrito, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Amém? Eis que estou à porta e bato. E espera que abram. A expressão eis que estou à porta e bato, no original, indica que ele estava em pé do lado de fora, esperando que alguém abrisse do lado de dentro. De forma que esta igreja quis o Senhor
fechar essa série de cartas com esta igreja para nos deixar uma palavra de advertência. Amém, meus irmãos? Uma palavra de exortação. Ele preferiu não nos trazer os elogios que ele deu à igreja de Filadélfia, mas fazer um fechamento advertindo-nos sobre o cuidado que devemos ter com a nossa vida, porque a igreja é composta de pessoas. Esta carta é endereçada primeiro ao pastor, que era o líder, e me parece que havia um clima ali de muita liberdade, não é isso? Porque o nome Laodiceia quer dizer democracia, governo, significa governo do povo. Alguns escritores dizem que parece que ali o povo fazia o que queria. Não havia regras, não havia paradigmas, não havia princípios escriturísticos que guiassem a compostura daquela igreja. Cada um fazia o que queria. Parece que nas suas decisões, aquela igreja havia deixado Jesus de fora. Nada, irmãos, nada é aprovado ou prospera na igreja se não tiver, Jesus não tiver o primeiro lugar. Tudo na igreja deve girar em torno de Jesus. Se Jesus está, o sucesso está garantido. Se Jesus está, a bênção está garantida. Se fizer qualquer coisa na igreja que não tenha essa finalidade, não tem esse fito, fique sabendo que não vai ter sucesso. Amém, meus irmãos? Eu vi isso de um venerando pastor da nossa igreja, viajando pelo sertão com ele e fazendo menção a um eminente pregador que era um difusor do evangelho, era lá da outra América, e ele pregava em canais internacionais e era eloquente, era muito eloquente na palavra, se apresentava muito bem. E eu conversando, perguntei a esse pastor, era bem novo presbítero, o que é que o senhor pensa? Ele disse, se tiver lugar para Jesus, vai prosperar. Se não tiver lugar para Jesus, não vai prosperar. E não prosperou, não é? Porque quando o centro das atenções é a gente, então as coisas não andam. Mas Deus ajude, meus irmãos, que vocês venham à casa do Senhor por causa de Jesus. Amém, meus irmãos? Por causa de Jesus. Nós já estivemos aqui dando um toque sobre isso, não vamos voltar a falar, mas aqueles crentes viviam segundo o padrão do mundo e não o padrão da palavra. E por essa causa o Senhor Jesus a chama de igreja morna. Não é isso? De igreja morna. Já definimos o que é uma igreja morna. Não possui o zelo pela vida espiritual. Perdem o prazer pela palavra, pela oração. Já não interessa o culto de oração. Não é isso? E já não interessa a escola dominical. Vive uma vida comprometida com os programas daí de fora. Comprometimento com o mundo, com a sua cultura secularista. A sua preocupação são essas coisas, mas a igreja não deve viver em função disso, mas em função da palavra, da oração, da santificação. Uma igreja que ama mais o mundo do que a Deus. O culto à Bíblia já não tem essa importância para a igreja morna. Mas que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos uma igreja não dominada pelo mundo, não influenciada pelo mundo, porque o mundo passa. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 17. O mundo passa e a sua concupiscência, não é? Versículo 18, veja aí,
versículo 18 diz, o versículo 17 a igreja diz, Jesus diz que ela diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu? Aí vem o conselho do Senhor Jesus, aconselho-te. Esse conselho é dado à igreja local, como também a cada crente individualmente, não é? O Senhor está nos dizendo, ou está dizendo, aconselho-te que de mim compres o quê? Ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Amém? Ele diz, te aconselho que de mim compres. Primeiro, só quem tem é Jesus. Ele diz, compres a mim. Não compres, você não vai encontrar na farmácia, você não vai encontrar numa religião, você não vai encontrar em outros lugares, não é? Na feira, não. Você encontra em mim, busque de mim, compres a mim, eu tenho para dar. Glorificado seja o nome do Senhor, eu tenho para dar, não é verdade? Então ele diz, compres a mim. É interessante que quando a palavra fala do plano da graça, da salvação, é sempre tudo de graça. Não é assim, irmãos? Tudo de graça. É dado pela graça, é dado gratuitamente. Mas a igreja de Laodiceia, Jesus diz, agora compre. Não é? Agora compre. Primeiro eu lhe dei, você perdeu, agora compre. É que quando o crente perde a visão celestial, é que quando o crente perde a graça de Deus, é que quando o crente se torna um crente morno, ele vai ter que pagar um preço para obter de volta. Jesus diz, compre. A primeira vez foi de graça, mas agora você vai ter que pagar um preço. Amém, meus irmãos? Vai ter que pagar um preço para obter aquilo que você perdeu. Há uma profunda ironia para a igreja de Laodiceia nestas palavras. Porque a cidade de Laodiceia era famosa por possuir rico, não é isso? De ouro, roupas finas, colírio para os que tinham problema de visão. Aquela parte do mundo vinha a Laodiceia para comprar aqueles itens que estavam sendo oferecidos para a igreja daquela cidade. O Senhor está fazendo referência espiritual, o que cada produto daqueles existentes em abundância em Laodiceia representava. Todos tinham que vir comprar ouro espiritual, vestes espirituais e a verdadeira unção, o verdadeiro colírio espiritual para os olhos, para que a sua visão espiritual se abrisse. Amém, meus irmãos? Infelizmente, aquela igreja, acredito que tinha recebido as riquezas da graça, havia recebido vestiduras de salvação, como está escrito no livro de Isaías, havia recebido a visão espiritual do reino de Deus. Jesus disse, graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. O evangelho opera o que foi operado, aquele milagre que foi operado em Saulo de Tarso, quando ele estava esperando a visita de Ananias, e quando ele orou, não é isso? As escamas caíram dos seus olhos e ele viu claramente. O evangelho tem este poder, porque quando nós vivíamos no pecado, o nosso entendimento estava cego, porque o príncipe das trevas cegou. O mundo não pode ver o que nós vemos, o mundo não vê o evangelho como nós vemos, os mistérios do evangelho, os segredos do evangelho, a graça do evangelho, a glória do evangelho. Não é verdade, irmãos? É mais fácil acreditar nas coisas lá de fora do que nas daqui de dentro.
Eu fico pensando como a mídia, como os homens gastam tanto dinheiro para ver se em Marte tem seres, se em Plutão tem seres, mas não acreditam que no céu está o Pai, o Filho, o Espírito Santo e que um dia nós iremos morar naquele lugar. Por quê? Porque estão enceguecidos. O príncipe das trevas, não é? O acegado. Não crê na Bíblia. Que cegueira. A pessoa que tem uma capacidade de gerir, de ser um homem que, por certo, de tanto sucesso na vida secular, é capaz de fazer isso. Mas na Bíblia não crê. Por quê? Porque o inimigo ha cegado o entendimento do homem. Mas louvado seja Deus, porque as escamas dos nossos olhos caíram. Amém? E nós vemos o que ele não vê. Eles não veem, não é? Quando estávamos ouvindo várias equipes de escritórios de engenharia para escolher o projeto do templo, o grande templo aí, em duas oportunidades a porta se abriu para que eu pregasse o evangelho, não é? O pastor Luiz Mário estava, aos donos de empresas, grandes engenheiros do Brasil, que têm obras fora do país, e um dia eu me lembro que falei da verdade do evangelho, o mistério do evangelho. 2h30 ao dono de um grande escritório de engenharia, um homem de cães, e quando falei para ele, ele começou a chorar. Ele chorava e eu disse: o senhor acredita que há um povo que ainda seja considerado humilde aqui nesta terra, que escuta a voz de Deus, que fala com Deus? Parece loucura para um homem desse, mas é verdade, não é? Então a igreja de Laodiceia, o Senhor oferece 3 coisas. Todos podiam comprar, não somente os ricos da cidade, pois prata e ouro não podem comprar as coisas espirituais, pois elas transcendem o valor das coisas materiais. O convite se assemelha ao de Isaías 55:1. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes o quê? Dinheiro, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Porque que preço tem a salvação, irmãos? O salmista diz que se um irmão rico quisesse salvar outro e gastasse sua fortuna, os seus recursos se esgotariam antes e não conseguiria salvar a alma do seu irmão, porque é incalculável, não é? A nossa salvação só tem um preço: a morte de Cristo na cruz do Calvário, não é? Então, 3 coisas que existiam em abundância em Laodiceia, a igreja precisava, apesar de dizer que não tinha falta de nada. A igreja de Laodiceia, primeiro, precisava comprar ouro provado no fogo, ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, como diz o versículo 18 na Bíblia atualizada. Vocês são ricos, vocês dizem que são ricos, mas vocês são pobres. Na minha presença vocês são miseráveis. Vocês precisam comprar o ouro que eu tenho para enriquecer. Ouro, os crentes da igreja de Laodiceia consideravam-se ricos, mas para Deus eram miseráveis. Versículo 17. Assim acontece tanto no mundo como pode ocorrer na igreja, como ocorreu em Laodiceia. Há uma riqueza que não possui somente, que não pode adquirir somente os que são ricos aqui. Ou seja, tanto ricos como pobres, que não, ou seja, pode obter essa riqueza, que não é a riqueza do mundo, mas a riqueza de Deus. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 18 e versículo 19. Diz que façam o bem, e diz aí, enriqueçam. Repita comigo: enriqueçam. Ou seja, sejam ricos. Em quê? Em boas obras. Ricos em boas obras. Repartam de boa mente e sejam comunicáveis.
que entesourem para si mesmos um bom fundamento. Para quê? Para o futuro, para a eternidade, para que possam alcançar o quê? A vida eterna. As riquezas deste mundo não se comparam com as riquezas divinas. Porque o homem pode ser muito rico, pode possuir terras, ilhas, aviões, ouro, prata, bancos, mas basta aparecer uma dorzinha nele e ele morrer, tudo fica aí. Não é verdade, irmãos? Mas há um povo que constrói, não pensando aqui, mas constrói pensando lá. Amém, meus irmãos? Junta as riquezas divinas, não pensando aqui, mas pensando lá. Amém? O nosso banco não é aqui. O nosso banco está na presença de Deus, onde a igreja está investindo para a eternidade, que são as boas obras, que os ricos devem procurar essa riqueza, porque as riquezas do mundo não substituem a estas. O reino dos céus, seu valor transcende ao valor de todas as riquezas que os laodicenses possuíam. Assemelha o homem que vendeu tudo para obtê-lo. O homem vendeu tudo que possuía para obter a riqueza do reino celestial. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13 e versículo 44. Jesus esclarece essa verdade enquanto ministra aos seus discípulos. Capítulo 13, versículo 44. 13 e 44 de Mateus. Ele diz assim: também o reino dos céus é semelhante a quê? A um tesouro escondido, porque nem todos descobrem, não é? Tesouro escondido num campo que um homem fez o quê? Achou e escondeu, porque ele tem muito valor, não é, irmãos? E pelo gozo dele vai e faz o quê? Vende tudo quanto tem e compra aquele. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e fez o quê? E comprou-a. Amém, meus irmãos? E comprou-a, vendeu tudo que tinha, vendeu tudo que possuía. Quantos venderam tudo aqui, irmãos? Quantos, para herdar este reino, não é isso? Perderam amigos, perderam parentes, perderam emprego, perderam patrões. Houve um tempo neste estado em que ser crente, pastor Fernandes conhece isso, trabalhou no sertão, não é isso? E não faz um século, não é? Claro, faz menos de 50 anos, não é? E ele viu muita cena como esta nas fazendas, nos engenhos, os pastores do interior, que as pessoas, quando aceitavam a Cristo, aceitavam a fé evangélica, automaticamente eram expulsas, perdiam tudo, deixavam casa para trás. E muitos, eu conheço pessoas amigas que os pais expulsaram de casa porque aceitou a religião dos crentes, diziam ele. Foram expulsos, irmãos, de casa porque receberam a fé. Muitos perderam amigos. A minha avó, que era a mãe da minha mãe, ela disse assim: minha filha, se você aceitar essa religião da capa preta, saiba de que eu vou amaldiçoá-la, do livro preto, da capa verde, vou lhe amaldiçoar e nunca mais quero saber de você. E ela ficou com muito ódio. Perderam tudo o que tinha, porque descobriram o tesouro de Cristo, o tesouro do Evangelho. Amém, meus irmãos? Há um outro tesouro que o mundo não conhece, uma riqueza que o mundo não conhece. Prefere as riquezas passageiras desta vida, não é? Pela graça dada à igreja através da salvação, ela foi enriquecida em todos os aspectos espirituais,
assim como fez o servo de Abraão a Rebeca. Gênesis 24 e 22, que encheu ela de joias, não é? Enriqueceu ela quando ela decidiu casar-se com o seu Senhor. Pois o Espírito Santo fez a igreja quando foi manifestada a graça por Cristo. Quando essa graça foi manifestada à igreja, ele a enriqueceu. E a igreja de Laodiceia tinha jogado fora, tinha perdido essa riqueza. Ela fez o inverso do que aquele homem fez quando encontrou o tesouro. Ele foi e vendeu tudo o que possuía para obter o tesouro. A igreja de Laodiceia deixou o tesouro para obter as riquezas deste mundo. Quantos perdem a fé, perdem a salvação por causa das riquezas triviais e passageiras desta vida. Mas vale mais, Jesus disse assim, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De nada vale, meus amados irmãos, perder a sua salvação. Não é isso? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. Vamos manusear a palavra de Deus, o tesouro de Deus. Capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. 1, 4 e 5 diz: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo, fostes o quê? Enriquecidos. Quem foi enriquecido em tudo aqui, irmãos? Glória a Deus, não é? Enriquecido em tudo, as bênçãos de Deus, não é isso? Vieram através da salvação de Cristo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, e o versículo 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez o quê? Se fez pobre, para que pela sua pobreza acontecesse o quê? Enriquecesseis. Amém, meus irmãos? Aquele que tinha tudo, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que se fez foi feito. Mas ele chegou aqui neste mundo e ele não tinha uma casa para morar, não tinha um transporte, teve que pedir emprestado uma jumentinha. É como diz o pobre, eu não tenho nem aonde morrer. Realmente ele nem isso tinha, porque a cruz não era dele, a cruz era minha, a cruz era sua. Ele não tinha nem aonde ser enterrado, porque o seu sepulcro foi emprestado, mas ele fez isso para que nós hoje fôssemos ricos na graça, ricos no reino de Deus. E era isso que a igreja de Laodiceia havia desprezado, e que muitos crentes têm desprezado. Preferem as riquezas do mundo do que a fidelidade a Deus. Amém, meus irmãos? A Deus. O irmão chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou em dificuldade, estou em aperto. Eu disse: o que é, irmãos? Isso já faz anos, né? Me falou e disse assim: porque o meu patrão tem um mercado e eu trabalho lá, embalando a mercadoria. E ele quer que eu misture arroz e feijão de primeira com arroz e feijão de terceira. E diga e venda como que seja de primeira. E eu disse a ele que eu não posso fazer isso, porque eu sou um crente. E disse: o que foi que ele disse? Ele disse: pois se você não quiser fazer, você perde seu emprego. O que é que eu faço, pastor? Eu disse: perco o emprego. Eu não tenho outra saída. Eu não vou ensinar você a roubar. Não vou ensinar você a mentir. Você veio me perguntar. E aquele homem fez assim. E Deus lhe abriu uma porta muito maior por causa da sua fidelidade. Amém, meus irmãos? Por causa da sua fidelidade. Amém? Por causa da sua fidelidade. Ele não enganou. Ele não mentiu. Mas ele preferiu ser fiel. Amém, meus irmãos? Deus está precisando de gente assim, irmãos. Fiéis. Que dê a sua própria vida pela verdade. Amém? Então,
podemos ler ainda, irmãos, não havia... Tiago 2:5, 1 de Pedro 1:7, não vamos ler para ganhar tempo. Não havia razão para a igreja de Laodiceia ser miseravelmente pobre no aspecto espiritual. Só em Cristo se pode obter as riquezas espirituais. Pois ele diz, aconselho-te que compres de mim. A verdadeira riqueza não é a da terra, mas a lá de cima. Porque a da terra passa. O ladrão rouba, mas a lá de cima ninguém toma. Quem diz amém, meus irmãos? Ninguém pode tomar. E é isso Pedro disse na sua primeira epístola de Pedro, capítulo 1 e o versículo 7. Vou correr um pouquinho para ganharmos tempo. Diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, esse ouro daqui, e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Mas o que se acumula, a verdadeira riqueza não é a da terra, mas a que se acumula nos céus. Mateus capítulo 6. Com isso eu não estou dizendo, irmãos, que é pecado, eu não estou aqui dizendo que é pecado o crente ser rico, de maneira nenhuma. E se Deus quer lhe enriquecer, amém. Amém, meus irmãos? Porque a riqueza vem dele, diz a palavra de Deus, mas a riqueza bem adquirida. Amém, meus irmãos? A bem adquirida pelo trabalho, pelos negócios honestos. Aí sim. Mateus capítulo 6, versículo 19, a palavra de Deus nos diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai aonde? Tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. E se está no céu, maravilha. O seu pensamento está só no céu. Jesus disse que comprasse a ele ouro provado no fogo. A versão atualizada diz ouro refinado, ouro tirado do crisol, sem contaminar-se, sem ter sido deteriorado. As riquezas de Deus não são contaminadas. Esta exortação traz à luz a necessidade urgente de purificação da igreja, pois sabemos que o ouro puro é aquele passado pelo fogo do Espírito, sem impureza espiritual. A vida espiritual de Laodiceia, eles achavam que tinham ouro, mas para Deus aquilo não passava de bijuteria. Você entendeu, irmão? Tem gente que anda assim, brilha, geralmente esses artistas de televisão, né? É cada pulseira. Algumas são ouro, mas se tudo aquilo fosse ouro, meu Deus do céu, quando ele saísse na porta do auditório, tomavam dele. Mas ali é pura bijuteria. Deus não se engana, irmãos. Alguém pode até nos enganar, dizer que é ouro e ser bijuteria, mas aquele que tem os olhos como chamas de fogo, conhece e sabe se o que temos é ouro ou bijuteria. Amém, meus irmãos? Se o que temos é ouro ou bijuteria, se a língua é ouro ou bijuteria, se a oração é ouro ou bijuteria, se o louvor é ouro ou bijuteria, se a vida é ouro ou bijuteria, nós podemos enganar, mas ele não se engana, irmãos. Ele conhece e sabe a essência de cada coisa. Glorificado seja o nome do Senhor. Então a vida do crente não pode ser bijuteria, tem que ser ouro. Amém, meus irmãos? Tem que ser riqueza espiritual verdadeira. Nós não podemos enganar a Deus, não é verdade? Temos que viver uma santidade real. A igreja de Laodiceia precisava comprar a Cristo vestidos brancos. Veja o versículo 18, como diz aqui: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças,
e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha de quê? Da tua nudez. Este é o conselho de Jesus. As vestiduras brancas contrastava com os abrigos, casacos feitos com lã negra, de manufatura comum em Laodiceia, que simbolizava a situação espiritual em que se encontrava os laodicenses da igreja, dominados pela cegueira da sua própria justiça e falta de visão espiritual. Jesus olhava para eles e os via nu, enquanto eles olhavam e desfilavam com as suas roupas finas, caras, e ainda na sua soberba batiam no peito e diziam: não tenho falta de nada. A mim não me falta nada. Já ouviu alguém dizer assim? A mim não me falta nada. Não é? A mim não me falta nada. Mas os olhos de Deus estão atentos. Enquanto isso, eles estavam nus diante de Deus. O Senhor diz: compra vestes brancas para que te vistas. Amém, meus irmãos? Para que te vistas. Em Apocalipse 19:8, as roupas brancas é um símbolo da justiça, da retidão dos santos. O Senhor admoesta-nos a não ficarmos nus, mas a nos manter vestidos. Laodiceia era um grande centro de indústria de vestuário na antiguidade. Os crentes dali se vestiam com elegância, mas espiritualmente falando, andavam nus diante de Deus. Só preocupavam-se com a aparência exterior, mas o homem dos olhos como chama de fogo via tudo. Quem era o homem dos olhos como chama de fogo, irmãos? Jesus. E ele diz: a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez. Essa nudez seria percebida quando a sua verdadeira condição fosse desvendada na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou publicamente diante de todos. E eles apareceriam vergonhosamente nus, espiritualmente falando. Espiritualmente falando, era assim que os crentes de Laodiceia encontravam-se. Eram mundanos, eram profanos. Não interessava-se mais em consultar, não precisavam. Eu disse aqui que às vezes o crente pensa que já não precisa de Deus porque prosperou, mas você precisa. Amém, meus irmãos? Este era o grande temor do apóstolo São Paulo. Há uma outra veste que Deus vê sem ser esta. Amém, meus irmãos? Há uma vestidura que Deus vê sem ser esta aqui. Esta aqui pode estar muito boa, pode combinar muito bem, mas há uma outra vestimenta que Deus quer ver em nós. E Paulo tinha temor para que no dia da revelação o Senhor não visse estas vestiduras nele. Abra sua Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é de onde? Do céu. Se todavia, estando vestidos, esse vestido aqui, não formos achados nus, já não é esse vestido aqui, senão essas vestiduras que Jesus está dizendo à igreja de Laodiceia: olhando de fora, vocês estão muito vestidos, e muito bem vestidos, com púrpura, seda, mas eu olho desde aqui e não os vejo vestidos. Vejo a vocês, a todos vocês, nus na minha presença. E Paulo tinha consciência de que deveria comparecer vestido, não só com esta roupa, mas vestido diante de Deus. Para isso não devemos seguir a Jesus como aqueles moços. Nós não sabemos a hora da nossa partida. Amém, meus irmãos? Assim como não sabemos o
retorno de Cristo a este mundo. Por isso devemos ter cuidado e procurar sempre ver se estamos vestidos com vestiduras de justiça, de santidade. Amém, meus irmãos? Se estamos vestidos. Porque tanto jovens como velhos, às vezes o jovem diz assim, mas eu tenho muito tempo na minha vida. Não se engane. Você pode ir jovem. Como estão os seus vestidos? Como estão os nossos vestidos? Paulo disse, eu quero comparecer vestidos com esta, mas vestido com a outra. Amém, meus irmãos? Não seguir a Jesus. Tem gente que segue a Jesus nu, irmãos. Nu. Está bem vestido de fora, mas a graça de Deus, a santidade, Deus vê que não está bem diante dele. Está com os vestidos manchados, como o sacerdote lá em Zacarias capítulo 3, versículo 3 e 4. Os vestidos dele estavam manchados. E Satanás estava acusando-o e Deus manda trocar os vestidos dele. Não se pode seguir a Jesus, não é? Tem gente que se enrola no lençol. Lençol de uma falsa espiritualidade. Lençol de língua, de profecia. Abra sua Bíblia, Marcos, veja o que aconteceu com esses jovens que seguiam a Jesus. Seguiam a Jesus sem estarem devidamente vestidos. Marcos, capítulo 14, versículos 50 e 51. Deus nos ajude, irmãos, que o nosso estado espiritual não seja semelhante a estes jovens. Amém, meus irmãos? Deus guarde os seus filhos, a igreja do Senhor. Marcos capítulo 14, versículo 50 e versículo 51. No auge da perseguição, quando prenderam a Jesus, diz assim, então deixando-o todos, fugiram. E um jovem o seguia. Como era que ele seguia? Envolto em um lençol sobre o corpo nu. E o que foi que aconteceu? E lançaram-lhe as mãos. Versículo 52. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Jesus diz, cuidado, para que ninguém veja a tua nudez, a tua vergonha. Tem gente que tem uma aparência. Mas quando vem a hora do aperto, a hora da perseguição, a hora da injustiça que se pratica contra ele, a calúnia, a mentira, ele corre e deixa o lençol. Parecia tão seguro, mas corre. Não é? A pessoa que segue a Jesus sem estar vestido, não resiste à opressão do maligno. A Bíblia fala lá no livro de Atos de um grupo de jovens que tentaram expulsar um demônio, em nome de Jesus e de quem? E de Paulo. E aqueles demônios disseram, conheço Jesus e conheço quem é Paulo. Mas vocês, quem são vocês? E os endemoniados partiram para cima e rasgaram eles. Irmãos, Satanás conhece se estamos vestidos ou estamos nus. Ele conhece. E quando ele vê um crente vestido, ele teme, irmãos. Vestido de santidade, vestido de justiça. Amém? Vestidos de justiça. O vizinho da minha sogra ficou endemoniado. E uma vizinha dela foi expulsar o demônio. Quando chegou na porta, isso aconteceu mesmo. Entendeu, irmão? O diabo que estava naquela pessoa gritou e disse, quem é você? Eu conheço os teus podres.
E a irmã Maria ia chegando, e quando chegou assim, ele disse: que vens fazer, Maria? Me perturbar? A irmã Maria orou por ela e o demônio foi embora. Que diferença, né, irmãos? Olha, o diabo sabe os podres, viu, irmão? Por isso que é bom, quando Deus perguntou a Satanás: viste o meu servo Jó? Viste o meu servo Jó? Viste? A única coisa que ele pôde dizer foi também. Ele sempre tem uma saída, não é, irmão? Também. Pensou que a fidelidade de Jó dependia dos bens que Deus havia dado e cercado a ele e a sua família. Mas com provas que vieram, que Deus permitiu que viessem posteriormente, ele viu que a fidelidade de Jó, não é isso? Era real. Era verdadeira, transcendia todas as coisas que Deus havia dado como bênção. Então, precisamos, meus amados irmãos, ter este cuidado. A igreja parecia estar vestida, não é? Parecia estar vestida. Deus conhece, nem se pode vestir de roupa estranha, né? Às vezes há coisas que são roupas estranhas, mas não vão ter persistência, não vão perdurar na hora da revelação de Cristo. Como aquele homem que entrou nas bodas e não estava vestido dignamente. Não é? Você vê isso em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. E o versículo 11. Mateus 22 e 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com quê? Com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então ele deveria estar vestido, mas para Deus não estava vestido. Deveriam ter tido ele deveria ter tido este cuidado. A mesma preocupação havia na igreja de Laodiceia com as coisas do mundo. Tem gente, irmãos, que tem tempo para tudo, não é? Tempo para tudo. Não tem tempo de ver o culto de oração, mas tem tempo de assistir a novela. Não tem tempo de vir ao culto de doutrina, mas tem tempo de estar conversando o que não se deve em casa com grupo de irmãos, falando da vida dos outros. Não tem tempo de ir à escola dominical, mas tem tempo de sair para a praia e fazer piquenique e isso e aquilo. Não dá prioridade a Deus e vai ficando desnudo diante de Deus. Não é isso? Eu disse aqui que não é pecado. O crente, a igreja nunca proibiu, não é isso? As famílias, o pai de família sair com a sua família, fazer o seu lazer. Uma oportunidade que Deus dá, um tempo de forma digna, correta. Isso é saúde para o pai e para a família. Amém, meus irmãos? Mas tem que tirar o tempo para Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Buscai primeiro o reino de Deus. Amém, meus irmãos? E as demais coisas serão acrescentadas. Deus vai te dar oportunidades para tudo isso. Mas primeiro, cuide da sua alma. Primeiro, cuide dos seus vestidos.